Porque o autismo e o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É algo que acontece lá dentro. Algum fator, né? Então, hoje, um outro fator que tem são filhos, casais tendo que ter filhos muito tarde. E aí, meu povo? Produção Claudete. Oi, Gente, Claudete o quê? Claudete Cardoso. Claudete Cardoso. Aí eu chamo o quê de tia Clau? Aceitem que dói menos. Aí eu tentei chamar no vídeo da Gardeane, o nome da mulher é Gardeane, o apelido é Anne, e eu só chamo ela de Bilu. Aí eu passei o vídeo todinho, Bilu, Anne, Bilu, Anne. Pois vamos conversar. Essa é minha tia Clau. Minha tia Clau tem uma história de vida maravilhosa. Uma história de, depois de filho criado, de tudo, ela inventou de estudar de novo. Foi. Por quê? Porque Jesus, meu amor, é uma pessoa que ele não perde tempo na vida. Na hora que ele quer, ele diz, não, vamos começar a dar um Faz, né? reset. Faz. E a senhora é de onde, tia? Eu sou do sul do estado, do Piauí, de Colônia do Gurgué. Não sabia. Colônia E do veio pra cá com Gurgué. que idade? Eu vim para cá com 8 anos, né? Minha mãe faleceu e uma família me pegou para morar na casa deles. Conhecida? A família, sim, Aham. era meu pai era vaqueiro dessa família. E aí uma das filhas me pediu para eu vir morar aqui na casa dela, estudar e ajudar com os filhos dela. E Então, eu era uma criança que cuidava de outras crianças. antigamente isso era comum, né? Era com- Eu tenho muita memória de gente que vinha do interior para estudar Aham. e aí aproveitava e fazia aquela limpeza da casa, dava assim dos meninos, daí... É. Mas foi fácil para a senhora, assim, foi adaptável, tipo, Foi, vir de lá para cá foi fácil viver. eu gostava, né, da onde eu estava, porque eu era bem tratada na casa, né? A família que me criou também muito gente boa, gostava muito das crianças. É, depois, com 16 anos, eu fui para São Paulo. Como? Com quem? Do nada? Do nada. Um mês? Tive férias, a greve, naquela época aqui em Floriano, as escolas tinham muita greve Do colégio do público. colégio. Aí eu estava de greve, a escola em greve, aí meu tio de São Paulo veio para cá, Uhum. e aí eu sabia que eu tinha uns parentes lá em São Paulo, né? Uhum. Aí eu fiquei com vontade de ir para São Paulo. Olha a invenção. Mas não disse nada para a família que eu morava na casa. Mas você manteve contato com o pai? Meu pai? Aham. Não, eu não. Depois que eu vim para cá, aos poucos eu fui deixando de ir para cidade, Aham. né? No começo eu ia mais vezes e depois foi diminuindo a Perdendo o frequência. contato. Não cheguei a perder totalmente, mas diminuiu bastante. Sim. Aí foi Aí pra eu São Paulo. falei com a minha tia que eu queria ir para São Paulo. E aí ela foi e falou com o meu pai que Hum. eu ia com uma família que é bem conhecida daqui, Hum. de Floriano. Hum. A gente pula essa parte. Tá bom. Parte do conhecido. Ah. E aí eu fui achando que São Paulo era Floriano, que você encontra as pessoas fáceis. Achei tão parecido. Ah. E nesse período antes dessa minha ida, eu conheci o Ivan. Dessa idade? Uhum. E foi. Foi, um bebê. Ah. Aí Olha, minha gente. a gente começou a conversar, só que eu não queria namorar. Uhum. E aí ele dizia que ia casar comigo. Ele é daqui? Ele é daqui. Uhum. E aí ele foi para Campinas, porque ele trabalhava lá. A mãe dele faleceu aqui, por isso ele veio. E eu estudava junto com a irmã dele. E aí a gente se conheceu nesse meio tempo aí. Ele voltou para trabalhar de Campinas. Ele foi para São Paulo, para São José dos Campos, com o meu tio. Oxi. E Ele aí conhecia sua família? conheceu aqui, Aí foi para Campinas com o tio daqui. para São José dos Campos já. Ele pediu conta de Campinas e foi para São José dos Campos. Aí eu fui para. Surgiu essa oportunidade de ir com essa pessoa. Uhum.
que tinha uma família em São Paulo e mandava moças daqui para trabalhar. Mesma história Mesma do história, exatamente, né? Sim. Aí eu fui para uma cidade de São Paulo, Uhum. achando que era perto de São José dos Campos, que em São José dos Campos eu ia encontrar meus parentes Uhum. Nada disso aconteceu. e o Ivan, Uhum. né? Aí quando eu cheguei em São Paulo, tudo mudou, porque era tipo, Uhum. eu não recebia Misericórdia. e trabalhava. E nessa casa eu conheci uma pessoa que era um filho adotivo e Hum. ele me via chorando muito. E aí ele perguntou o que que ele podia fazer, por que que eu era triste e tudo. Uhum. Aí eu expliquei para ele o motivo. Aí ele falou assim: Você tem contato com esse seu namorado? Antigamente não era fácil, né? Não. Vou pegar o WhatsApp para falar com isso. Não. Não, né? Aí eu falei assim: Tenho, Hum. eu tenho, não tenho o contato dele em São Paulo, Uhum. mas eu sei que ele está em São José dos Campos. Uhum. Aí ele disse, ele foi investigando, Uhum. aí eu consegui, tá certo isso aqui. Tá, você vai passando que depois passa outra base por cima e aí ele vai Aí dando eu uma cor. consegui falar com, não, aí eu fiz uma carta, Uhum. olha só, uma carta para minha tia, que morava aqui. De uma Dentro da cara. carta dela, uma carta para o Ivan, que essa carta da minha tia, ela tinha o endereço do meu tio de São José dos Campos, São Paulo. Aí mandei essa carta para minha tia, expliquei para ela e mandei um número de telefone para o rapaz dessa casa que eu estava. Uhum. Isso vale com isso aqui só um pouquinho. Aí ela recebeu a carta depois, tipo, de 15 dias, 20, eu acho, a carta chegou aqui. Uhum. Aí ela mandou para o meu tio e na carta tinha o contato do telefone desse rapaz. Uhum. Aí esse rapaz, o Ivan, ligou para ele. Aí eles marcaram um dia Uhum. para a gente conversar. Uhum. Aí eu, príncipe do cavalo branco, Oh, socorro! gente, imagina a loucura, né? Um medo, a loucura. Olha, aí esse rapaz, ele me ajudou demais. Depois eu descobri que ele tinha pego a naquela época era algo bem mais. Mortífera. É, Não tinha tanto tratamento quanto hoje. é. Aí ele foi a pessoa que me ajudou. Então a gente combinou a fuga das galinhas. Um dia que todo mundo saiu da casa, só tava a casa tinha aquelas guaritas e Uhum. ficava os seguranças lá. E até isso. Era. Aí ele soltou os cachorros, os Rottweilers que tinha lá, Uhum. ele soltou e falou pro cara ir prender os cachorros. Aí, Deus. enquanto o cara saiu da guarita para prender os cachorros, ele colocou as minhas coisas dentro do carro dele e me levou para a estação de metrô, não era de trem até, para encontrar o Ivan lá, para poder eu ir para São José dos Campos. Fugir. Mas esse povo não tinha os endereços de São José. Não, não, não. Acho que nem sei se eles sabiam, né? É. Aí eu fui e encontrei o Ivan, me encontrou, né? E fui para São José dos Campos. Quando eu cheguei em São José dos Campos, fui lá para minha família, né? Procurar. O Ivan já conhecia, né? Algumas pessoas. A minha tia disse que ia arrumar um lugar para eu ficar. Enfim, quando eu cheguei lá, ninguém me queria. Joga para um lado, joga para o outro. Mas uma boca dentro de casa. Aí eu comecei a chorar. E eu chorava desesperadamente. E aí o Ivan disse: Você vai morar comigo, você vai para casa que eu vou estar. Eu não vou Uhum. deixar você aqui. E ele estava onde? Na casa do seu tio? Ele morava com meu tio. Eles Uhum. dividiam lá uma casinha lá. Aí eu disse: Eu não vou, porque moça que sai da cidade do Piauí para vir para São Paulo, eles diziam que virava rapariga, né? Uhum. E aí vão dizer que eu fui morar com você, que eu vim. Aí a que mais era esse Ah, tinha medo. princípios. Respeite a Respeito. tia Cláudia. E aí eu não queria ir morar lá na casa dele, mas o tio tá lá. Eu falei, não, você que eu comecei a chorar. Uhum. Até que uma prima disse, tá bom. Na verdade, o marido dela, tá bom, você vai ficar lá em casa, você vai procurar emprego, vai ficar um tempo e depois você vai seguir sua vida, né? Uhum. E aí essa família me acolheram. Eu fiquei lá Ok?
fiquei lá morando na casa deles. Aí fui procurar emprego sem conhecer nada. Aí quando eu fui procurar emprego, eu chegava num lugar e precisando de recepcionista Ah, sempre tinha com estudo, experiência. escolaridade. Não, com experiência, e tudo. Datilografia, eu tinha datilografia porque eu fiz no Premê. Mamãe fez Respeite. curso de datilografia. Aí eu tinha datilografia, né? Dia desse, minha gente, o povo nem sabe o que é mais uma máquina de escrever. Ó céus, O o famoso mundo de lá pra cá mudou mudou muito. completamente. Aí eu peguei e não tinha experiência. Aí cheguei numa loja, eles falaram que tinha que ter experiência e tudo. Eu peguei e falei assim: olha, como que eu vou ter experiência se ninguém Me nunca dá me uma. der uma oportunidade? Eu não tenho preguiça, eu gosto de trabalhar, eu, se me ensinar, eu aprendo. E aí a dona da loja, a dona não, a gerente da loja chamava Claudete. Também. Aí ela disse, Claudete também. minha xará, né? Muito prazer e tal. E aí ela ficou, eu acho que tá bom. Tá. Aí ela ficou, gostou, acho que por eu ter o mesmo nome, Uhum. né, que o dela. Ela falou, tá bom, você pode vir trabalhar. Uhum. Eu sou muito organizada, então eu falei para ela que eu não dava certo no caixa, não. Porque tinha que cobrar e tudo. Eu falei para ela assim, olha, mas eu acho as gôndolas de brinquedo muito desorganizadas, eu posso ficar nessa parte. Aí ela disse, mas você ganha menos. Uhum. Eu não tem problema. Eu gosto, eu vou ficar assim nessa parte de arrumação. Organização. Aí eu organizei tanto a loja que eles me mandavam para as outras lojas para organizar as outras lojas. Vendo? Sacada. E aí eu trabalhei muito tempo. Quando a loja abriu uma loja no shopping, eu fui transferida para o shopping e já com um salário melhor e tudo mais. Nesse meio tempo aí de estar morando com a minha prima, eles eram cristãos, são cristãos. Uhum. E aí ela disse, olha, nós somos crente, a gente não aceita namoro de qualquer jeito. Se você quiser, você também não é obrigada a ir para a igreja. Uhum. Mas o regime aqui em casa é assim, a gente namorava, era eu, a minha sobrinha e o Ivan. Uma vela. Não, mas antes disso, a senhora nunca tinha tido contato com alguém cristão? Não. Ih, foi. Sim, eu tive uma professora, Uhum. a Teresa Sá, Sim. né? Ela foi a primeira pessoa que falou de Jesus numa sala de aula. Ela era minha professora Ah, de educação moral cívica. eita, não, e eu acho que na Terra para existir um ser humano igual E aquela aí, cristã. ama. Gente, era, E como é que ela, chama? Tia Teresa Sá, meu Teresa amor. Sá. Aí Ela já está na glória. ela deu aula de. Que eu ainda passei aqui, Sabrina? Eu passo isso aqui debaixo do olho, puxando aqui, ó, no contorno do olho para Esse aqui, baixo. né? É, essa pontinha. Aí daqui a pouco a senhora quiser vai passando. Aí ela contou a história, ela deu uma aula sobre a criação, Hum, ela desenhando a criação. E ela tinha aula de religião e eu não queria ir para a aula de religião. Aí eu tive autorização que eu podia ficar na sala com hum. ela. E aí ela disse, Aí né, bichona? ela ficava contando histórias da Bíblia para mim. Eu amava ela Sim. contar história. Ela tinha uns livrão grande que hoje eu sei que é da APEC. Na época eu achava muito interessante as histórias. Uhum. Aí ela falava, contava as histórias, e uma coisa que me chamou muita atenção na época foi, acho que a filha dela que morreu, a mãe Uhum. do Marcos. Conheço. E aí Não, ouvi falar. eu achava que ela ia chegar na escola toda de preto, Por quê? Ah, de luto. de luto, vestida Uhum. de preto, né? E não, ela chegou normal, deu aula, tudo. Eu achei aquilo muito diferente, me chamou demais a minha atenção. Consolo do Espírito Santo. E aí depois disso, né, que Uhum. a primeira vez que eu ouvi de Jesus foi Com com ela. ela, né? Hum. E aí eu fui embora, né, para São Paulo.
E aí, o outro contato que eu tive foi com a minha prima, meu Qual era a igreja? batista. Uhum. E aí a minha prima falava, né, para eu não me chamava para ir para a igreja, mas também Queria não, regras, isso, queria queria as bom regras, comportamento. isso. Aí um dia eu falei pro Ivan, aí nisso, né, a gente já estava conversando e tudo, eu falei pro Ivan, vamos na igreja? Era uma quarta-feira. Hum. Aí eu cheguei na igreja, aí estavam cantando aquele cântico, Glória. E o inário era com nota musical. E eu tentava, nunca tinha visto na vida. Tava a solfejar. E eu ficava olhando aquilo lá e achava muito interessante. Aí tinha um rapaz lá da igreja, um japonês, eu chamei ele de Nobu. O nome dele é Eduardo, eu chamava ele de Nobu. Olha. Aí ele me viu e veio com a Bíblia dele, e me deu a Bíblia dele para eu acompanhar, né, o culto. E eu achei aquilo lá, assim, aquilo Extraordinário. extraordinário, aquele cuidado todo. Porque eu vivi também, quando eu morava aqui, eu ia muito para a igreja católica, né? E eu vi a diferença, nesse caso, eu vi essa diferença do você chegar no lugar e todo mundo ir lá e falar contigo e tal. Cumprimentar. É. Aí naquele dia eu senti algo bom naquela igreja. Aí na semana seguinte, uma pessoa já foi lá me visitar, uma mulher da igreja, Olha. Dona Alda. Aí eu perguntei várias coisas para ela. Eu fiz tanta pergunta para Dona Alda, tadinha. Ó. E ela me ajudou muito também nesse período aí. Aí depois eu tinha muita vontade de ir no cinema. Que Floriano tinha cinema. Naquele tempo. Já teve, hoje em Cidade dia. que já teve. Na cidade já teve. E eu nunca consegui ir no cinema. E eu Uhum. achava que era algo assim extraordinário, né? Aí eu falei pro Ivan que eu queria ir no cinema. Aí o Ivan pegou e falou: ah, vamos no cinema. E aí nós fomos. Quando eu cheguei, eu falei para ele: olha, eu quero assistir um filme romântico. Aí ele: tá bom. Mas como assim romântico? Qual tipo de romance, né? Falei: ah, que o casal namora, né? Coisa e tal. E aí ele falou: tá bom. Aí nós, Olha a história. aí nós fomos para esse cinema. Hum. E quando eu cheguei lá, Boa sorte, divirta-se! eu fiquei escandalizada. Já foi um negócio meio Oh, avançado para uma muito. moça que estava A com moça do frio, interior. estava nada de pureza. Eu não sei se eu Aí, consigo fazer isso. não, tia, só se não seguir. Vai do jeito no seu ritmo. Aí, Hum. quando eu olhei para aquilo, que não era o que eu pensava, Não era o casal romântico, o filme da Cinderela. aí eu falei para ele, eu quero ir embora daqui. Oi, tá vendo? Eita, tia Cláudia é potente. Aí ele disse, pois vamos para a igreja, eu acho que esse horário de culto não acabou ainda. Era um domingo. Hum. Aí fomos para a igreja. Cheguei lá na igreja, estava terminando o culto. Quando terminava o culto, tinha um cafezinho. Aí, quando o pastor terminou o culto, o Ivan subiu, tinha umas escadas, né? A gente subiu, o Ivan pegou e falou assim: pastor, como que a gente faz para virar crente? Olha. Aí o pastor pegou e falou assim: olha, você tem que entregar a vida para Jesus, né? Confessar os pecados. Aí eu peguei e falei assim: pois eu quero. Pronto. Aí fomos dois. O pastor levou a gente para um canto lá, fez umas Uhum. perguntas, orou com a gente entregou a vida para Jesus. Depois o pastor virou para o Ivan e falou assim: e agora, Ivan, se você morrer, você vai para onde? Ele, eu acho que eu vou para o inferno. Não, Ivan, eu quero dizer que Jesus, nesse momento, lavou-lhe com o seu sangue. Ô, gente. Aí o pastor foi e explicou novamente para ele. E aí ele entendeu, né? Pronto. E daí a gente já estava namorando, pensando em casar. E aí Ixi. todo dia ele ia, como é que? Nesse eu sim. Aí ele ia me levar, ele ia almoçar, me levava marmitinha de Hum. comida para mim no trabalho. Olha. Ou dividia a marmitinha dele, Já era uma indicação de que o cabo era bom. dividia a comidinha dele todo Uhum. dia comigo. Aí, quando fomos falar com o pastor para casar, aí o Uhum. pastor disse que tinha que passar por todo um processo e tudo.
Aí o Ivan disse: não, pois nós vamos casar só no civil. Uhum. Muito complicado Muito casar na complicado. igreja. Poxa. Vamos casar só no civil. Aí tá bom, então vamos. Fomos marcar lá o casamento no civil. Eu era de menor, Isso 17 já? 17 para 18 Uhum. anos. Aí meu pai tinha que Tinha que dar autorização. Emancipar. Aí mandamos uma carta com meu pai, para meu pai, com o documento. Uhum. Pra ele assinar e devolver. Aham. A carta demorou muito para chegar e para voltar, que quando voltou já estava vencida, porque tinha um prazo, né? Aí chegou vencida. Aí não dava mais para casar, porque tinha que Meu mandar outro documento. Deus. Nisso eu completei 18 anos. E aí tinha um município próximo a São José dos Campos que eu casaria só com aquele primeiro que meu pai já tinha assinado. Uhum. Aí levamos lá, aí pegamos o endereço da minha prima que morava nesse município e aí nós casamos nesse município lá Uhum. de São José. Aí depois que nós casamos, aí as coisas tomam outro rumo, né? Uhum. Só que eu ficava achando assim, meu Deus, tão errado, porque eu não casei na igreja. Olha. Né? Tem uma coisa errada aí, porque eu não casei na igreja, tem que casar na igreja. Aí um pastor amigo nosso disse que não, que a gente não estava errado, né? Que a É. gente cumpriu A a ordenança ordenança. de... Mas se isso era tão importante, assim, que estava tão me causando, que a gente fizesse um culto, chamasse um pastor e ele fosse lá e tal. Aí da nós bênção. fizemos isso, o pastor foi, né, deu a bênção, fez todo o que precisava ser feito lá. Gente, casou E novinho. aí tá, agora estava mais certo. Mas ainda ficava aquela coisa do casar de noiva, de Oh, vestido, né? gente. Isso Nunca. aí era a novela que deixava ela pensando nesse sonho. Aí, depois da gente casada, a gente foi morar num acampamento que era das igrejas batistas. Tem uma parte aí da história, né? Que quando eu morava aqui, Hum, essa família tinha uma pessoa legal. aqui, que era da família lá deles, e essa Uhum. pessoa era de mim, Com que idade, tio Cláudio? de 9 anos até os 11 anos, uns 12 por aí. Deus meu. E não tinha Então, ninguém para gritar socorrer. eu achava que se eu falasse, ninguém ia acreditar, Uhum. entendeu? Porque a pessoa era também da sociedade, né? Uhum. Então ninguém ia acreditar em mim. Então eu guardei aquilo, aquele sofrimento. Uhum. Então, quando a gente estava em alguns lugares, ele pedia alguma coisa e eu não queria ir, porque eu tinha medo. Aí a dona, a mulher que me criava, né, que morava lá, Uhum. falava, eles me chamavam de Dete, né? Uhum. Vai, Dete, por que você tá assim? Por que não sei o quê? Aí eu acabava indo, né, porque eu Uhum. tinha medo. Até que quando aconteceu uma situação que eles viajaram e essa pessoa foi lá, Uhum. e aí a vizinha ouviu meus gritos, e foi daí que ela pediu para eu ligar. Ou ela ligou, se eu não me engano. E aí eles interromperam a viagem e vieram me buscar. Eu tinha ficado porque eu estava de recuperação. Matemática, tendo aula com o professor Rocha. Uhum. Estava de recuperação, né? Raiz quadrada. Misericórdia. E aí eles vieram Socorrer. socorrer, aí essa pessoa sumiu. Desde esse período, nunca mais na minha vida Glória a eu Jesus. vi essa pessoa. Só que as marcas ficaram, né? Eu não. Hoje eu entendo que para eles ter tirado a pessoa do meu convívio Uhum. resolveu. Uhum. Só que dentro de mim não. Então eu não gostava de homens. Eu achava que os homens, as coisas aconteciam e tinham acontecido comigo porque Deus tinha levado a minha mãe, porque eu tinha ido morar nessa casa, porque eu era feia, porque eu me achava feia, mas eu sou linda. Eu me achava feia. Então, assim, todas essas coisas ficavam, e Ah, por ter sido, né, abusada, entregue. aí você fica mais ainda, né? Então, quando eu conheci o Ivan, eu disse para ele que eu não queria namorar, que eu tinha medo de homem Uhum. e
que se ele dizia que não, que ele ia fazer eu gostar dele e tal, eu falei, olha, se você quiser namorar comigo, você não pode tocar em mim aqui, assim, 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 assim. Fiz tudo, Tu- dei tudo as regras Todo o e trauma. que era onde a pessoa tocava em mim, ele não podia tocar em mim. Hum, E ele aceitou, né? Ele realmente não tocava e nada. Aí nós casamos. Aí uhum. eu queria que ele tocasse. E aí eles Não tocava, ele né? travou. E aí virou, a gente teve um problema nesse sentido, porque a coisa não fluía por conta, né, dele me respeitando, Uhum. né? Eu já queria, né, um toque, ele já não fazia, e aí a gente começou a ter esse problema. E ele contou para um dos pastores da igreja, e esse pastor nos ajudou nesse sentido, né? A esposa dele também passou por isso, e ela me ajudou, e o pastor ajudou ele. Uhum. E aí essa questão foi resolvida, né? De trauma de homem, né? Então Uhum. isso foi. Só que era um assunto que eu não tocava. Quando eu via falar de eu tinha muita raiva. E eu tinha uma raiva tão grande que eu não entendia por que que eu ficava com muita raiva. Porque às vezes eu esquecia que eu. Então, Uhum. quando eu via algo na televisão, aquilo para mim era assim um negócio que me machucava muito, né? E aí, quando eu já estava um tempo, que a gente já estava morando em São Paulo, a gente já estava casada, e um dia orando, Uhum. Deus falou para mim que eu tinha que voltar no Piauí, que eu tinha que procurar a minha família novamente, a família do Ivan, que a família do Ivan também é daqui, uma Uhum. parte daqui, outra de Teresina, e que o Ivan tinha que se retratar com o pai, que o pai do Ivan foi um pai muito ruim, Uhum. e eu tinha que voltar para minha família para reatar os laços, né? Uhum. E que eu precisava voltar aqui. Uhum. E uma das pessoas que eu queria voltar aqui em Floriana e ver era a Teresa Sá. Que foi a influência daqui. Foi a minha influência. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui direto para o sul do estado, fiquei uma semana lá, vim para Floriana. A primeira pessoa que eu procurei foi a Teresa Sá. E aí, naquela conversa com ela, eu contei para ela. E ela disse: Você agora é uma nova criatura. Você tem que liberar perdão para essa pessoa. Tire ele do seu coração, para você não sofrer mais. Então, isso que eu fiz, né? Uhum. Liberei perdão e segui sem mais ficar pensando naquilo, né? Uhum. Acho que o E perdão é libertado. A partir do momento que perdão, você liberta, a mágoa é um negócio que você, é tipo um veneno que você vai morrendo aos poucos, você né? toma querendo que o outro E morra. você fica como se tivesse uma corrente no seu pescoço, presa no pescoço da outra pessoa, Sim. né? Então, eu decidi, naquele período, perdoar Uhum. aquela pessoa, né? Não sei se está vivo, onde é que está. E Glória também a eu Deus. falo disso, não, isso não me causa dores, né? Isso. Até eu entender que Deus esteve em todo o processo. Então, quando eu perguntei para o meu pai por que que ele deixou dos 10 filhos, eu fui a única que ele deixou vir, né, para Floriano, Uhum. ele falou que era porque ele via que eu queria estudar, né? Então, ele com várias crianças pequenas, né, vários filhos, depois de mim ainda tinha mais uma renca, 10 ao todo. 10 ao todos. Minha mãe morreu deixando 10 filhos, Qual a idade que ela fazia? acho que com 37 Não. anos. Casou novinha também. Uhum. E aí eu entendi, né? E quando eu fui falar para o meu pai que agora eu era crente, ele disse assim: Eu sabia que você ou ia ou ia passar para a lei dos crentes, Uhum. ou ia ser freira. Olha. Aí eu disse: não sou freira. Ai, Eu passei, Me resgatou. me resgatou, né? Eu passei, como o senhor diz, para a lei dos crentes. Falei dos crentes. Falei boa. Falei, boa. E aí Deus foi mudando a história, né? Então, nesse período todo, desde que eu conheci o Ivan, desde que eu me casei e tudo, eu sempre vi, né, essas coisas do Ivan muito pontuais. Então, ele sabia que eu queria casar de noiva. Uhum. Quando Deus nos chamou de volta, de vez, de São José para morar aqui, para a gente trabalhar na igreja, ele conversou com o pastor Edson e disse: Não, não pode ir embora sem o senhor casar ela Na na igreja. igreja, porque é o sonho dela que o senhor case ela e que ela case de vestido, Uhum. né?
E aí ele estava tendo uma outra ideia e o pastor mudou a ideia. Nós íamos ter um retiro de casais em Águas de Lindóia. Casei no hotel Monte Real Resort. Levei meus convidados. Deus sabe fazer as coisas. Levei meus convidados pro hotel. E aí, um grupo da igreja, né, o pastor chamou um grupo, eles sabiam, então eles contaram a nossa história em forma de teatro e me enganaram, aluguei uma roupa sem saber, porque como na igreja eu era aquela casamenteira, e todo mundo me chamava para ser madrinha. Então eu sempre estava nas lojas de aluguel de roupa. E teve uma loja que eu achei um vestido lindo, e eu falei assim: no dia que eu casar, eu vou casar na igreja, eu vou casar com um vestido desse. Né? Então eu sempre falava a mesma coisa com aquele vestido. E, Falar o que é bom, profetizar. e o pessoal da loja já sabia, né, que eu gostava daquele vestido. E aí foram lá na loja, o pessoal da igreja, e aí escolheram esse vestido para eu casar, né? Então levaram esse vestido, arrumaram tudo às escondidas. E aí lá no hotel falaram se eu não queria participar de um teatro. Gente, que história! Se eu queria participar de um teatro. E aí eu falei pro Ivan, né? Posso? Aí ele disse, Não! não pode. Fazendo graça. Uhum. Aí eu, ai, que bom, porque eu não gosto de falar assim, não sou de falar, né? Aí pronto, ó, todo mundo preocupado agora, para fazer eu mudar de ideia. Ah, você aceitou a vontade dele, disse, não, meu marido não deixa. Não vou, não quero, não vou mais, né? Aí depois foi outra luta para conseguir me convencer a ser uma das noivas, porque disse que eram 3 noivas no encontro de casais. Era a noiva que tinha casado certa, a noiva que casou adolescente. Eu sei que eles criaram lá essas peças de teatro dessas noivas. E eu era a noiva que estava casando certinho, depois de 15 anos de casada. Vou colocar o óculos aqui. Aí nós conseguiram me convencer. Aí o jantar à noite, a recepção foi antes do casamento. Uhum. Aí o hotel trouxe uma banda a tocar no casamento. E aí ficava um homem com um violino atrás de mim, aquela coisa toda. Eu, meu Deus do céu, esse homem não sai atrás de mim. E eu não sabia que era. Aí pedir se alguém quisesse oferecer uma música e tal. O Ivan foi lá e ofereceu uma música que aqui antigamente tinha aqueles parques de diversões. Uhum. E aí você ia lá e pedia a música, né? Aí de coração para coração, né? Aquela coisa toda. E aí ele sempre oferecia essa música para mim no parque de diversão, que mesmo se você não tivesse no parque, você escutava, Sim. que o parque ficava ali em frente à normal, à escola normal, que hoje é a sombra do Cajueiro, né? Sombra do Exatamente. Cajueiro, ali tinha uns parques. Bom. E aí ele foi e colocou a nossa música. Lá deu a música lá e a moça começou a cantar. E aí todo mundo, quem sabia que a gente ia casar. É aquela de coração. Não, é que quando você vai oferecer música nesses lugares, o locutor fala, né? De coração para coração, Ah, tá. para fulano de tal, né? Eu Eu achou que era música. Aí o pessoal começaram, quem sabia, né? Falou assim, vai, Cláudia, dança, o pastor, ela pode dançar, não sei o que e tal. Daí eu fui lá dançar com o Ivan a música, né? Isso. Gente, nunca, Sobre nunca passou pela cabeça. Não, e olha que é difícil alguém me enganar. Me enganar. Aí fui, teve a jantar, teve todo esse movimento, todos subimos para uma sala, Salão Esmeralda, para a programação. Aí quando eu cheguei lá, o pessoal porque esse hotel ele é muito grande, ele tem vários salões, né? E você não estranhou o vestido, não? Que era o vestido que você tinha. Não, eu estava no convite, na programação do retiro, era para todo mundo ir de traje esporte fino. Uhum. Eu estava de Eu pensei que já era um vestido de noiva. Não, eu estava de traje esporte fino, como todo mundo estava nesse jantar. Ai, porque sempre tinha as roupas quando ia para os retiros, mas nunca tinha tido esse traje esporte fino, mas nessa vez teve. Eu até estranhei, né? Mas Que chique. vamos lá, né? Aí, quando eu subi, me direcionaram para uma outra sala. O pessoal do próprio hotel, que estava num balcão, assim.
Aí quando eu cheguei lá, tava outra menina se arrumando, a Bia, hoje mora em Portugal. Uhum. Ela estava se arrumando e ela passava a base da cor da minha pele, ela é branquinha. E daqui a pouco eu olho, ela tá com uma peruca de cabelo afro. Hum. E eu usava, meu cabelo era bem mais curtinho, né? Então ela tava com essa peruca. E ela tava com uma roupa que era igual de uma foto que eu tinha. A Ela história do veio. teatro. Aí ela tava se vestindo como se fosse eu. Entendi E eu agora. lá me arrumando. E aí chegou a menina que veio maquiar, falou assim, quem é a noiva que eu vou maquiar? Aí a moça lá, a outra moça do teatro, já deu ali, que eu acho que ela não sabia, acho que ela pensava que eu sabia, né, que ia ter um casamento, mas eu não sabia. Aí ela ficou lá me arrumando, essa moça saiu e eu escutava o pessoal rachando de dar risada. E aí eu escutei falar meu nome. Aí eu falei, parece que tá falando de mim ali. De mim e do Ivan. Aí a moça do teatro falou assim, a Lígia, não, Clau, eles estão falando sobre as famílias antigas da igreja. E você é das famílias antigas do período do Pastorés. Uhum. Aí eu, então tá. Mas o pessoal rindo, rindo. Eu, mulher, eu quero ver isso aí depois. Aí ela, não, vai estar sendo gravado, né? Depois você vê. Aí eu falei, então tá bom. Aí nisso eu falei, mulher, olha, meu sonho era me vestir de noiva. Já que eu vou participar do teatro, eu quero muitas fotos. Essa Lígia saiu, falou para todo mundo na igreja que tinha máquina, que naquela época era máquina, todo mundo tinha máquina. Kodak. Kodak, É. Kodak, Fuji. Uhum. E aí ela saiu falando para todo mundo que tinha máquina que era para tirar foto minha. Nisso me arrumou, né? Fiquei pronta. Essa moça que estava se fazendo que era eu, volta, tira toda a maquiagem e veste um vestido tipo de dama, de noiva. Só que era assim, eu achei assim, como são três noivas, agora ela vai ser a outra noiva. Ela vestiu um outro vestido prata, Uhum. se arrumou, aí vem me entrega um buquê. Eu tão assim, Deus não queria que eu soubesse, porque o meu buquê era o meu sonho. Eu já decorei igrejas, né? Sempre com flores natural. E eu ia comprar as flores no Serasa em São Paulo. E aí eu falava, se um dia eu casar, eu vou casar com, eu quero essas flores para o meu casamento e esse buquê. E o buquê dessas flores. Só que essas flores, elas só dão em setembro e outubro. Que flor. Eu não lembro o nome agora, mas eu só sei que elas só dão nesse período. Depois não tem Sim, mais. sim, sim. E era outubro, Uhum. então tinha flor. Uma outra irmã, a esposa do meu oftalmologista, foi em casa. E aí ela falou, Clauzinha, amor, eu fiquei sabendo que você não casou na igreja. Eu também, mulher, eu casei na igreja católica, mas eu queria casar na igreja. Se tu fosse casar na igreja, como que você queria a decoração? Ela foi investigar e eu desconfiei. Aí eu disse para ela dessas flores. E eu disse que eu queria um tapete azul. E eu queria essas flores. Uhum. Aí ela foi em São Paulo buscar as flores. Levou essas flores de São Paulo até Águas de Lindóia num balde. Chocada, tô chocada com essa história. E aí ela levou as flores, fizeram meu buquê das flores, decoraram lá o local com essas flores. O hotel conseguiu um tapete azul. Gente do céu, tu tá sabendo os detalhes que Deus faz, ó crente? Deus é detalhista. Aí quando eu já estava pronta, chegou um irmão que foi quem entrou comigo. Ele disse: eu tô bonito? Ele disse: eu não tenho filho, eu não tenho filha, mas eu tô tão feliz de casar você como se fosse minha filha. Então, eu tô realizando um sonho de entrar com minha filha. Eu disse: é só um teatro, que isso? Aí ele: você tá bonito? Você gostou da minha roupa? Aí eu falei: gostei, está bonito. Aí ele: eu tô tão nervoso. Eu: para, é só um teatro. Aí a moça percebeu que ele viu que eu não sabia, foi lá, acho que deu um toque nele. Senão ele ia acabar contando que eu ia A casar. história, a surpresa. Aí quando a gente entra, que a menina canta a música, que era a música que eu falava, se um dia eu fosse casar, eu queria aquela música, que é aquela música do, acho que é Cassiane e Jari.
Muitas vezes me perguntam por que sou tão feliz. Sim, É conheço, porque eu encontrei, né? conheço. Eu acho que é Cassiane Jairim. Uhum. E aí a menina canta essa música. Quando eu olho o Ivan vestido de, o Ivan de terno, porque ele não estava de terno, né? Tava esporte fino, não estava de terno. Pastor de terno. Aí eu olhei, eu vi as flores, vi o tapete, olhei pro buquê. Meu Deus, aí caiu um véu. Aí, aí foi que eu olhei na filmagem, ainda bem eu falando assim pro Ivan, você me paga. Você E me paga, eu vou quando pagar bem, no caso, porque era meu sonho. E aí eu entrando e eu falava assim, eu pisando no saiote do vestido. E eu falava assim, nossa, eu vou cair. Aí o rapaz estava entrando comigo, ele falava assim, respira fundo, respira fundo. Eu, não, eu tô pisando no vestido. Ele, respira fundo. Eu falei, não adianta, eu peguei aqui, Ó, segura. segurei o vestido para eu não cair, porque eu tentava Se não tinha segurar. ajuste, não foi combinado. Não foi, eu vi o vestido assim, apertado, mas o saiote, né, tava Comprido. grande, né? E aí, né, nós casamos lá. Foi daí que o pastor avisou para a igreja que a gente ia voltar para o Piauí. Uma alegria e uma tristeza, mas Aí foi assim um choque para muita gente, né? Porque a gente não tinha contado. O pastor tinha pedido para a gente não ficar falando que a gente ia embora, né? aham. Aí nesse dia foi que o pessoal ficou sabendo que a gente ia voltar, né? Então Deus não deixou eu voltar De sem. qualquer jeito, Jesus disse, E calma aí. aí teve foto, filha. Eu não enxergava porque era aqueles flechão Aham. na minha frente. Todo mundo entrou na frente para tirar foto, né? Então, assim, Deus, ele, com o jeito do Ivan, né? De cuidar, né? De ter essas coisas de hiperfoco em algo, Deus fez com que ele realizasse isso para mim antes da gente vir embora, Sim. porque ele sabia que era algo importante. Nesse tempo, você já viu alguma diferença nele? Eu A senhora percebia que ele não era assim tão normal quanto todo mundo? Ele sempre tinha uma sempre especificidade. percebia algo nele, né? Tipo, quando as pessoas falavam assim, ah, o Ivan é doido, Uhum. né? Ô Zé, tinha uma coisa que eu odiava quando as pessoas chamavam ele de Zé, porque normalmente quando fala Zé, principalmente lá em São Paulo, Uhum. é porque, tipo assim, é um Zé ninguém, é um É Zé, pejorativo. não era nada legal, né? Então, quando alguém chamava ele de Zé, eu ficava muito chateada. Mas eu via tinha essas coisas que as pessoas falavam para ele, e tinha também algumas rigidez, que hoje eu sei que é rigidez, né? De programação, de rotina, de não saber. Tem gente também que não sabe dizer não, né? Mas ele se prejudicava para atender todo mundo. Por que que a gente tá falando assim? Porque o marido dela teve um diagnóstico já tardio agora, porque agora que veio se falar no assunto, né? E virou pauta. Diagnosticado com autismo. Ele foi diagnosticado com autismo, TDAH e dislexia. Tipo assim, tinha que ser o. Mas, gente, zero defeitos, uma pessoa maravilhosa, não tem quem fale mal dele. Características de performance, E aí eu percebia tudo isso, né? literalismo. Principalmente quando ele fazia algo que eu, que conhecia ele, sabia que ele não fazia por maldade, né? E também as pessoas usavam ele muito, né? Então, tipo, a gente saía, ia para os retiros. Aí não era para entrar na piscina, a ordem, tinha o horário. Aí sempre alguém chamava ele, porque ele quebrava as regras, né? Aí Olha, som. ele entrava e todo mundo entrava. Quem foi o culpado, né? Oh, é chato. Foi o Ivan, né? Então, essas coisas me deixavam bastante chateado. Mas algo que me chamava atenção era essa rigidez, de quando você falasse uma coisa, aquilo tinha que ser cumprido. Tipo, não podia mudar. Se mudasse, ele ficava totalmente descompensado. Isso era algo que eu sofria a vida toda, mas eu achava que era pecado. Eu chorava e eu orava, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não vai fazer nada, né? Então, a primeira crise, assim, de comportamento que eu tive com ele, que eu fiquei com medo, foi quando eu fiz um arroz com cenoura, cortei a cenoura de quadradinha e fiz o arroz com cenoura. Toda feliz, né? Fiz a comida. E aí ele chegou, quando ele foi comer, que ele viu, ele jogou a panela longe.
eu não como abóbora, eu não como. Por que que você fez arroz com abóbora? E eu fiquei assustada que jogou a panela longe. Eu fiquei assustada ele falando alto, que ele nunca tinha falado alto. Ele só me chamava minha filha, e por que que você fez? Você não sabe? Eu falei, mas eu não sei que você não gosta de abóbora. E eu não fiz abóbora, ela era cenoura. Então ele não come abóbora. Uhum. Ele não tem um negócio assim com abóbora, porque ele, segundo ele comeu muita abóbora na infância, então. Uhum. Mas eu já sei que isso era uma seletividade dele, né? E aí tinha essas coisas. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção, esse comportamento dele. Mas ele tinha muita rigidez. Tipo, você falasse para ele assim, Ivan, nós vamos para a praia amanhã, tal hora. Se chegasse no amanhã e eu falasse, não, vamos mais tarde, vamos descer à tarde, porque é menos trânsito, pronto. Acabou o dia dele. Acabou o dia, ele ficava todo desregulado. E eu achava que era ira, eu achava que. Eu sempre achava que era pecado, né? Uhum. Que não. Por que que ele agia assim? Eu ia para Deus. E o Senhor não vai fazer nada, Deus. O Senhor não está vendo que ele está. Então, o tempo foi passando e quando nós estávamos aqui, ele sofria muito, tipo, quando pedia para ele falar lá na frente, o pastor pedia, Ivan, fala aí, como é que tá os trabalhos de vocês no interior. Chegava lá, ele não conseguia dizer nada. E aquilo para ele, era assim, no outro dia ele sentia febre, ele ficava mal, ele tinha dor de barriga, porque era uma pressão muito grande que ele não conseguia. E aí eu achava aquilo muito difícil. Eu sofria por causa disso. Eu sofria quando a gente ia para São Paulo, que ele tinha que dar relatório, porque o pastor falava, não, ele que tem que falar e não você. E eu fazia os slides, fazia tudo bonitinho, ia treinando com ele. Uhum. Me mata de vergonha, crente. E mesmo assim ele tentava, ele se esforçava muito, mas né, não, ele não conseguia. Quando dava o microfone na mão dele, acabou o homem. E aí eu vi que aquilo tudo estava fazendo muito mal para ele, mais do que bem, né? Uhum. Eu tinha essa facilidade, mas ele não. Mas aí a gente era cobrado, né? Porque era mais o peso para ele por ser homem e tal, enfim. E aí eu comecei a pensar em não continuar mais no ministério por causa dessas coisas que eu via que era difícil para ele. Então, quando eu quis voltar a estudar, eu tinha feito seminário em São Paulo. E aí depois, quando eu cheguei aqui, eu falei, não. Aí eu fiz seminário, depois eu fiz educação por princípio. E aí eu falei, não, vou fazer uma faculdade no meio secular. Uhum. E aí eu fiz serviço social. Quando eu fiz serviço social, eu fui fazer estágio na APAE. Uhum. E aí, quando eu cheguei na APAE, eu vi que tinha muitas famílias atípicas. E aí eu falei, eu vou mudar meu TCC. Aí eu quis mudar o meu TCC para era a dinâmica familiar com uma pessoa autista. E aí não tinha material escrito sobre isso. Não tinha nada para eu me embasar. Não, naquele tempo não existia, era como se não existisse a doença, era a pessoa era considerada, ou ela era afastada da sociedade. Tinha gente que vivia em casa que você não sabia nem que Nem que existia, de tão existia. presa que era. E quando era um grau muito alto, vivia acorrentada, porque eu sei de história Quando assim. tinha os Sim, manicômios eram cheios, né? cheio de De gente. Ou pessoas então a pessoa ficava em casa amarrada, ficava amarradas. isolada, mas era assim, sempre houve gente na sociedade Sempre com teve. alguma deficiência. Aí E eu fui conviver com essas famílias. Aí, para eu ter material, né, para o meu TCC, eu pedi para essas famílias, elas assinaram termos, e eu fui conviver com essas famílias. Eu convivi com 22 famílias da APAE. E aí, cada casa que eu tinha contato, eu via um comportamento do Ivan. Eu falei assim, meu Deus, o Ivan tem isso. Aí tá outra família. Meu Deus, o Ivan tem isso. Nossa, o Ivan faz isso. E aí eu apresentei o Ivan para uma criança autista. Essa criança não ri, não fala, não brinca, nada. E essa criança começou a brincar com o Ivan. Eu falei, olha, tá vendo? Os autistas se entendem. Mas até então eu não tinha ainda, né, uma certeza que ele era. Só que depois do meu TCC, eu falei, não, agora eu vou estudar mais sobre, eu vou buscar o diagnóstico para eu ver se ele tem. Foi daí que veio o diagnóstico dele em 2015, né? Para poder a gente. E daí, só que daí já teve essa outra questão, né? Eu não contava para ninguém,
porque ainda existe, infelizmente, dentro das Preconceito. igrejas, essa coisa de que não é transtorno, é pecado. Uhum. Então, Não, mas eu acho que hoje em dia já está mais mas deslumbrado do que mas antigamente. antigamente, naquela época, tipo, não tão antigamente, né? 2015, Não, então, 2015 é antigamente. Para o dia que a gente está vivendo. É, porque assim, eu acho que já se veio falar em autismo muito depois disso. tá maior, né? E aí eu não falava para ninguém, porque eu tinha medo dele ser rejeitado e também o medo das pessoas dizer que é frescura, que é pecado, agora vai se esconder atrás disso. Então, só ficou entre a gente em casa. Aí, em 2017, a Igreja de São Paulo parou de nos sustentar como missionários, e aí nós recebemos um convite da Missão Pro Sertão para ir para Teresina. E aí nós fomos para Teresina em 2017, saímos daqui de Floriano, fomos morar em Teresina, e lá em Teresina eu tive mais liberdade de falar sobre, né? Uhum. E de Teresina nós fomos para Imperatriz. Lá em Imperatriz já foi bem mais tranquilo, eu já chegou já mesmo com o laudo dele, com tudo já mais, né, a avaliação dele feita, mais tranquilo, ele já fazendo terapia e Melhorou? muito, 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 muito. Foi libertador para ele, Sim. De foi entender quem libertador, é a pessoa no mundo. Não sou igual a ninguém, faço coisas diferentes. E diferente, aí, quando né? você Eu sabe que não tenho tem. uma doença, né? Eu Uhum, tenho quando eu nasci de forma neurologicamente uhum. diferente, Diferente. né? E aí hoje a gente já disse, já sabe, né? O pai dele era, os irmãos dele já tem mesmo laudo, alguns lá de Teresina, e a gente conversa entre eles, eles falam que todos eles têm, só não tem o laudo, Uhum. né? Mas apresenta as mesmas características dele, né? Então, quando ele fez a terapia, ele foi relutante, porque ele não queria ir para o psicólogo. E a terapia com um autista é um psicólogo. E ele não, ele foi resistente muito para não ir, até que a psiquiatra falou para ele que era importante, e aí ele foi. Quando ele começou a fazer a terapia, aí ele mudou completamente, assim, o olhar dele, né? Porque ele disse que agora ele se enxerga, né? Agora ele sabe dizer, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Aí ele começou a falar que ele fazia muita coisa que ele não queria, que fazia mal para ele, Porque ele não sabia o próprio limite. porque ele não tinha medo de falar para as pessoas, medo de ser rejeitado. A vida toda foi rejeitado, então tinha medo, então ele se sujeitava a tudo para ser aceito, né? Então hoje também eu não forço, que nem agora, né? Eu falei para ele, você vai querer ir para o retiro? Ele disse, eu acho que eu não quero não. Eu falei, não, então tudo bem, eu vou e você fica. Então, em outro tempo, como assim você não vai para o retiro? Né? Então a gente mudou também o nosso jeito, Uhum. né, de olhar, de acolher, né? Ele ainda tem muito, apresenta, e agora a gente consegue ver mais características, que agora a gente já. É como se tivesse dado luz. Estava no escuro, ligou a luz, agora Então enxerga. eu sei que quando eu namorei ele, que eu falei, olha, não toca aqui em mim, não toca aquilo ali, é porque eles são literais, Uhum. né? Não pode isso, Não pode, não não pode. pode, pronto. Não Uhum. tem essa coisa de ficar questionando, né? Então, se você falar, Ivan, você fez isso? Ele fala, não. Ivan, você fez? Ele fala, tá bom, eu fiz. Tipo assim, só para Ah, só para acolher a outra pessoa. para Aceitar o que estão dizendo. não também não ficar discutindo. Então, que a gente, por exemplo, cá, a gente não discute, porque se eu disser que ele fez, mesmo que ele não tenha feito, ele disse que fez, e aí o assunto, Sincera. aí eu ganho, Sim. eu tô ganhando na conversa, né? Hum. Então, a gente, que muitas vezes, né, o pessoal fala assim, mas o autista nível de suporte 1 é leve, né? Não tem nada de diferente. Eu escuto muito isso. O Ivan parece autista, mas autista não tem cara, gente. Né? Ele é uma pessoa. Uma síndrome de Down, ela é É, mais mas ninguém sabe. Eu característica. fui madrinha de um casamento agora não, em março do ano passado, da Estela, lá em Uhum. Uruçuí. E eu falei para ele, eu parei de aceitar convites de casamento. Algumas pessoas até ficaram chateadas comigo, mas eu não queria falar que era porque ele não queria, porque era um sofrimento para ele colocar um Uhum. terno, uma gravata, era a morte para ele. Mas ele ia,
Obedecendo a obedecendo. mulher dele, que ele era autista, mas ele não era louco. E aí, quando a Estela convidou, eu falei, amor, você tem certeza que você quer? Olha, vai ter que pôr terno, vai ter que não sei o quê. E aí fui dando, porque hoje eu trabalho com a previsibilidade, né, com ele. Aí ele disse, não, a Estela é minha filha, nós vamos. Aí eu falei, não, então, Thaís, vá alugar a roupa. Pede para na hora do fecho, colocar um elástico, Hum. aquele elásticozinho no botão, e não o botão, para não ficar muito assim, né? E aí ele foi lá, eu falei, olha, pega uma roupa, uma camisa mais folgada, um terno mais largo, nada para apertar ele, porque etiqueta incomoda, Sim, essas sim. coisas assim. Dependendo do tecido também incomoda. Aí a Thaís foi alugar essa roupa, e aí lá no casamento, a Estela disse, tia, o casamento não vai demorar. Mas o casamento demorou, porque uma roupa de uma. Depois eu fiquei sabendo que foi uma roupa de uma madrinha que abriu o Uhum. zíper, né? Tiveram que arrumar lá e o casamento atrasou. O casamento inteiro, ele com um papelzinho tipo: se as lágrimas caírem, Uhum. enxugue. Aí tinha um. Ah, Aí ele papel. com esse saquinho na mão assim, ó, o tempo todo. O Entre povo chama de assim, autorregulação, né? autorregulação. Ele aqui entre as pernas, o tempo todo assim, com esse papelzinho, ele rodou esse papel. Gente, a outra só olhando, se eu não permito desastre. Guarda, ó Deus. Eu tenho algumas técnicas, né? Que eu Uhum. coloco a mão, eu Aham. aperto, Aham. né? Na igreja eu sofria muito, porque ele não fica o culto todo sentado. E aí eu cheguei, na época ainda lá em São Paulo, falei, pastor, fala com o Ivan, ele sai na hora do. Ele saía ou no louvor ou na pregação, ele não aguentava ficar. Aí o pastor pegou e falou assim: olha, Ivan, por que que você sai, né, tentando ali ajudar o casal? Aí ele disse, é porque eu não aguento, né? Deu os motivos dele lá e o pastor disse, olha, vai ficar o seguinte, Cláudio, você vai sentar aqui perto da porta e ele vai ficar em pé Uhum. do teu lado. Gente, já é um E aí direcionamento, era, né? aí era assim que a gente ficava. Aí quando chegou aqui no Piauí, eu falava para ele. A gente começou, ele não queria sair na hora do culto, mas quando eu via ele balançando muito as pernas, eu falava, vai pegar água. Aí dá uma regulada, né? Então ele ia lá, pegava uma água e trazia e dava aquela. Até ele começar de novo, eu pedia para ele fazer outra coisa. Uhum. E assim a gente faz até hoje, né? Gente, Quando eu vejo que sabedoria, minha eu senhora. vejo que ele está assim muito. Porque daí, quando ele começa assim, ele já entendeu a pregação. Aí ele começa a olhar para mim, por que que o pastor está falando isso de novo? De novo. Né? Eu lembro assim, não faz muito tempo não. A gente estava em Imperatriz, nós íamos para El Shaddai. E aí o pastor Marcelo estava pregando uma série no livro de Esther. E o pastor falou algo lá, deve ter falado algumas vezes. Ele disse que o pastor falou 7 vezes a mesma Ele palavra, estava contando. contando. Aí ele disse, por que que ele já falou? Claro, ele já falou 7 vezes. Isso faz coisa de tudo, né? Eu disse, é porque, amor, ele está empolgado. Aí eu fico tentando ali dar um outro Oi. giro, né, para ele Aham. entender ali. Então, a gente, depois, né, de todo esse diagnóstico e tudo, a gente consegue, eu olho para trás e eu vejo muita coisa. E eu falo, Deus, se eu soubesse antes, eu tinha protegido tanto o Ivan Uhum. de tanta coisa. E até feito isso, né? Com sabedoria, Exato. fazer o que tem que ser feito de uma maneira que não prejudique o outro. Então, assim, como o autismo, ele é a maioria, a grande parte, né, é genético, Uhum. né? Então, naquela época, o pai do Ivan já era, mas ninguém sabia. O Ivan ninguém sabia. Então, o que que a gente faz agora? Busca a Thaís para investigar. Por quê? Porque a Thaís trata uma ansiedade, teve depressão, ansiedade, tratando e não resolvia, assim. Thaís é a filha dela. A Thaís, minha filha. E aí, ela também fez a avaliação e deu autismo. Quando foi no neuro, o neuro falou: olha, você. Autismo não, desculpa, TDAH. Você tem TDAH com o fenótipo ampliado do autismo. Ela não fecha para autismo, mas ela tem características autísticas, que Uhum. não chega a fechar o diagnóstico, né? E aí agora a gente faz o quê? Olha para minha neta, Uhum. né? Porque Assim, uma vida que você sabe que tem umas limitações, tem os desafios, e quanto mais informação tiver de alguém que você sabe que. Porque assim, o que eu ouvi falar
é que quem é autista, você pode ter certeza, vá atrás. Ou o pai é autista, ou a mãe é autista, ou os dois é autista. Vou. Aí outra pessoa já disse, não, mulher, não é simples. Eu digo, não sei, porque Não, é geralmente. porque existe as porcentagens, né? Uhum, Então, mas a porcentagem maior, que eu não lembro certeza, mas é de 80 para mais, é e o genético, histórico familiar. histórico familiar. Uhum. E as outras porcentagens é uso de produto químico, qualquer Entorpecente, substância, né? né? Qualquer desse nível aí, ou exposição mesmo à radiação, ou na hora do parto, né? Uhum. Aconteceu algo ali na hora do parto que a criança desenvolveu ali aquele transtorno. Por quê? Porque o autismo e o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É algo que acontece lá dentro. Algum fator, né? Então, hoje, um outro fator que tem são filhos, casais tendo que ter filhos muito tarde. O homem depois dos 40, a mulher Uhum. depois dos 30 e poucos anos. Então, acaba que existe esse outro lado, que é Sim, menor, sim, mas sim. que tem. Mas a maioria Genético. é genético, né? Então, você pode buscar lá o histórico familiar. Eu aqui na cabeça, estou lembrando de perguntar. A Thaís estava nesse casamento já, tá? 2015? Ela não foi porque foi um retiro de Aham, casais. mas Ela já tinha ficou. nascido. Ela, Ela tinha quantos anos mesmo? Thaís tinha, acho que 10 Ah, por aí. sim. Ah, Aí, ela, acho que ela tinha 10 anos. uhum. Aí ela foi quem arquitetou tudo com o pessoal da igreja. Quando eu dizia que eu E não aí, não deu ia, para deixar a criança aí. quando eu dizia que eu não ia para o retiro, por quê? Porque a briga é que eu queria uma aliança, que toda vez ele perdia a aliança dele. Ele trabalhava como padeiro, então Tirava a aliança. tirava lá e depois não achava mais. Ele perde muitas coisas, né? E aí eu queria uma aliança. Aí ele comprou só uma aliança para mim. Hum, E aí eu não queria, eu queria uma aliança igual à nossa aliança. E aí uhum. ele dizia que era caro, que ele não tinha condição. Aí eu falava, eu não vou para o retiro se não tiver uma aliança. Que chega naquele horário lá dos votos, renovação de voto, Aham, sempre eu não vou renovar. Aí sabe o que ele fez? comprou isso. Não, passou na Igreja Universal. Ah, Passou na Igreja Universal lá, eles davam as alianças. essa parte eu não fez, não. Aí ele foi, pegou essas alianças lá, pediu, acho que para alguém lá da Igreja Universal, e chegou com essas alianças, só que não era aliança de ouro, né? Sim. Que disse que era para levar para o casamento. Gente, né, Aí gente, não. Né, gente, não. eu disse, eu não vou com essa aliança. Ô, gente. Eu tô dando trabalho pra casar. É o sonho, mas vou dar trabalho, E minha a gente. Thaís falava, mãe, vai, mãe, a senhora não pode deixar de ir e tudo. Ela estava Ela agoniada, sabe. ela sabia já, porque ela que pegou uma foto minha da roupa que a Ah, menina se sim, vestiu, sim, tá ela do que pegou teatro. a roupa, uma foto antiga minha, uma foto Uhum, antiga do Ivan, e deu para o casal se vestir para ser o Ivan e eu uhum. representar, né? Que o Ivan contou a nossa história e eles representaram lá, né? E Foi aí, tudo que eu ouvi até aqui. Cuidar de Deus. cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Não é que é o cuidar de Deus, é o cuidar de Deus nos detalhes. Deus é muito bom. Deus, ele Tipo, eu queria agradecer que a senhora veio, que a senhora participou. Meu Deus abençoe. Deus guarde de Amém. paz. Deus continue Amém. dando direção. Porque, assim, Amém. tudo com Deus não é que é mais fácil, mas é melhor, mas Bem melhor. menos desafiador, não. Porque nós Deus entendeu. Deus entendeu. Mas, sim, no final dá tudo certo. E A gente vai Deus é quem vai vendo, guiando até o último dia da nossa vida. Deus vai traçando, né? A gente obedece, a gente faz, a gente às vezes culpa, né? O próprio Deus por Não, algumas pela coisas, dor, porque né? assim, uma criança, quando sofre um negócio desse, a gente não sabe nem quem culpar. Mas assim, eu sei o que eu posso dizer, assim, o que eu sinto, que tudo é culpa do próprio homem que se desvia da pessoa que fez, que não estava nos caminhos do Senhor, que foi usado pelo próprio Sim, diabo. sim. E algumas pessoas chamam de doença, não sei É, explicar, mas que Deus, apesar da circunstância de tudo, cura, cura. trata e faz viver uma vida assim O feliz. que Deus tem feito hoje é usar toda essa situação que eu passei para ajudar outras pessoas, Sim. né? Então hoje Não que teria que passar por isso para dar mais já. Que mas passou, temos um testemunho para então, contar. onde eu trabalho com uma ONG, né?
criança em situação de vulnerabilidade. Então, acontece muito isso. Então, tem um projeto chamado IT, lá a gente fala sobre esses assuntos. Então, eu sempre falo, É um de alerta e de exatamente, ajuda que já muitas passou. mulheres falam sobre que nunca falaram, que Sim, tem sim, medo, que sim. se culpa, né? Então, Deus tem usado isso. E tanto essa questão do que eu passei do abuso, quanto essa questão de ser casada com uma pessoa, Tudo né? serve para a glória de Deus de testemunho. Com Eu certeza. esqueci de dizer o nome desse programa, BrinaCast. Por quê? Porque isso é hora de dizer, mas eu tô lembrando agora. BrinaCast, minha gente. E aí, essa história, se tu sentiu de mandar para alguém, é o Espírito Santo te dizendo, mulher, isso aqui vai ajudar outra pessoa. Então, tu compartilha com esta pessoa que Deus Você trouxe à tua mente. faça esse Tu favor. curte, tu se inscreve em nome de Jesus. Se inscreve, tem um sininho aqui embaixo, aí é uma notificação, é o sininho de notificação. Quando o vídeo sai vídeo uma vez por semana aos sábados. Aí tu recebe a notificação, meu crente. Aí tu diz assim, então 3 telefones que tem 3 YouTube. Tu bota lá, meu irmão, te inscreve. Me ajuda, meu povo. Minha esposa, ó. Obrigada, Beijo. tia. Beijo.